14 de agosto, São Maximiliano Maria Kolbe. Maximiliano nasceu na Polônia, numa pequena cidade no centro industrial de Lodz, em 8 de janeiro de 1894. Seus pais eram trabalhadores da fábrica de tecido. Maximiliano, quando menino, conheceu o sentido libertador e, ao mesmo tempo, opressor da pobreza e do trabalho. E essa experiência não foi alheia a algumas escolhas que o levaram a abraçar a regra de São Francisco entre os menores conventuais e depois a dar a vida a uma instituição que tinha precisamente na pobreza e no trabalho características tipicamente franciscanas, um fundamento seguro, nomeadamente as cidades da Imaculada Conceição. No ideal franciscano, Maximiliano então enxertou sua própria confiança na possibilidade oferecida pelos meios que a tecnologia estava disponibilizando na época. E aos que apontavam que o diabo já havia estendido suas patas sórdidas sobre eles, ele respondia: mais uma razão para acordar e começar a trabalhar para recuperar as posições perdidas. Quando teve oportunidade, demonstrou a bondade e a perspicácia de seus projetos, e isto aconteceu na Polônia, para onde regressou em 1919, depois de ter obtido a licenciatura em teologia em Roma. A poucos quilômetros de Varsóvia, em 1927, deu vida à Cidade da Imaculada, cujos cidadãos, todos frades, se dedicavam, vivendo em extrema pobreza, ao apostolado através da imprensa. E foram eles os autores de um consistente boom editorial que surpreende até hoje. A Cavalaria da Imaculada, a primeira de uma cadeia de revistas, fundada em 1922, após um período inicial de estagnação, deslanchou atingindo os 50.000 exemplares. Mais tarde, estabeleceu-se como um semanário com 750.000 exemplares, que chegaria a 1 milhão em 1938. A Imaculada Conceição, a qual o padre Maximiliano intitulou a maior parte de suas revistas, era sua obsessão. Em tempos não muito felizes para a Igreja e para o mundo, ele viu em Nossa Senhora o ideal capaz de abalar as consciências, de dar vida nova ao cristianismo, um ideal, no entanto, pelo qual lutar as sagradas batalhas da fé. Por isso, ainda antes de ser ordenado sacerdote, em 16 de outubro de 1917, havia constituído em Roma a Milícia da Imaculada, instrumento para dar a conhecer e viver a devoção à Mãe de Cristo, ainda hoje viva e próspera. Em 1930, partiu como missionário para o Japão, para fundar outra cidade da Imaculada Conceição, animada pelo mesmo espírito e ideais, voltando definitivamente à Polônia após algumas outras viagens missionárias para o Japão e a outros países orientais.
o padre Maximiliano dedicou-se inteiramente ao seu trabalho. A Segunda Guerra Mundial o pegou à frente do complexo editorial mais importante da Polônia. Em 19 de setembro de 1939, o padre Maximiliano foi preso, que deportou primeiro para Landorf, na Alemanha, depois para o campo de concentração de Anlist. Libertado a 8 de dezembro de 1939, regressou a Niepokalanów, retomando a atividade interrompida. Preso novamente em 1941, foi encarcerado na prisão de Pawiak, em Varsóvia, e depois deportado para o campo de concentração de Auschwitz, onde, com um extraordinário ato de amor, pôs fim a uma vida inteiramente dedicada ao serviço dos outros. No acampamento havia uma lei segundo a qual, pela fuga de 10 do quarteirão eram condenados a morrer de fome numa masmorra escura. Quando uma chamada da noite se descobriu que faltava um grande medo invadiu a alma de todos os presos. O comandante escolheu com um aceno de mão quem iria morrer, e de repente ouviu-se um grito: "Adeus, adeus, minha pobre esposa, adeus, meus pobres filhos." Era o sargento Francesco Gajowniczek. Mas, de repente, um homem, ou melhor, um número, deixa as fileiras com um passo decisivo e vai direto para o comandante do acampamento. Quem é ele? O que ele quer? Como ele ousa quebrar a disciplina de ferro e enfrentar o terrível chefe? O padre Maximiliano diz: "Sou um padre católico polonês, estou velho, quero ocupar o lugar dele, porque ele tem mulher e filhos." O comandante, estupefato, parecia não ter forças para falar e estranhamente aceitou aquela proposta. O padre Maximiliano, junto com os outros condenados, foi enviado para o bloco 11. Aqui as vítimas foram despidas e trancadas em uma pequena cela, onde deveriam morrer de fome e sede. Mas deste lugar sombrio, em vez de choro e desespero, orações e cantos foram ouvidos desta vez. O padre Maximiliano os guiou pelo caminho da cruz para a vida eterna. Ele permaneceu num bunker por 2 semanas, quando a SS decidiu esvaziar a cela da morte. Apenas 4 homens ficaram vivos, incluindo o padre Maximiliano. Ele foi morto com uma injeção de ácido carbólico, porque a cela que ele havia transformado em sala de oração e que dividia com os demais presos serviria para outras vítimas. E ele mesmo ofereceu, com uma oração nos lábios, o braço ao carrasco, para que injetasse o veneno. Encontraram-no poucas horas depois, encostado à parede, com a cabeça inclinada para o lado esquerdo e o rosto extraordinariamente radiante. Seus olhos estavam abertos e focados em um ponto. Era a véspera da festa da Assunção, e no dia 14 de agosto de 1941, no campo de concentração de Auschwitz, o padre Maximiliano deixou esta terra para adentrar no reino dos céus. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.